Exercício número 1. Joana e Kelly foram à loja adquirir um notebook para cada um. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Processador, tem 3 tipos de processador. Memória RAM, tem 2 tipos de memória RAM. Disco rígido, são 3. E a tela, são 2 tipos de tela. Quantas configurações diferentes distintas existe para cada máquina? Então, olha bem, isso aqui vai ser o princípio fundamental da contagem. Então, como ele quer quantas máquinas diferentes, quantas configurações diferentes, nós vamos usar isto e isto. Então, são quantos tipos que tem aqui? 4. Então, vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto. Olha bem, vamos começar pelo processador. Quantos tipos de processador eu tenho? Eu tenho 3 tipos de processador. Memória. Quantos tipos de memória eu tenho? Eu tenho 2. Disco rígido. Quantos discos rígidos eu tenho? 3. E quantos tipos de tela eu tenho? 2 telas. Se é isto e isto, eu uso a multiplicação. Então, basta eu fazer 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2 dá 36 possibilidades. Então, quantas configurações distintas existem? Existem 36. Exercício 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-as e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mais um disco rígido menor do que a de Kelly? Aproximadamente. Então, olha bem. Eu tenho que saber quantos tipos ao todo de configurações eu vou ter aqui da Joana. Vamos começar pela Joana. Então, a Joana ela pode comprar com um tipo de processador e um tipo de memória, um tipo de disco rígido e um tipo de tela. Então, o que ele fala aqui? Que a Joana tem que ter mais memória. A Joana tem que ter mais memória, mais um disco menor. Só que ele falou alguma coisa do processador? Não. Quantos tipos de processador Joana pode escolher no seu notebook? 3. Agora, ele falou o seguinte, na memória, qual é a probabilidade de que já tenha mais memória? Ela vai ter mais memória se ela pegar um com quantos gigas? Com 16. E se ela pegar um com 8, vai ter a mesma quantidade. Então aqui só pode ser 1, que ela tem que ter mais memória. Mais um disco rígido menor. Então olha bem, se um disco rígido é menor, eu tenho 3 tipos. Então vai ser quantas possibilidades aqui? 2. E para a tela não falou nada, ela pode escolher qualquer uma. Então tem 2. Como isto é uma multiplicação. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. Eu fiz para a Joana, agora eu vou fazer para a Kelly. Olha, a Kelly, o notebook dela, sobre o processador, pode ser qualquer um. Eles não fizeram falar nada sobre o processador. Então, ela pode comprar qualquer um dos 3. Aí, se Joana tem que ter mais memória, então ela só pegou esse aqui. Só sobrou quantos aqui para Kelly? 1. Agora, olha bem. Tem que ter
a Joana tem que ter menos memória do que a da Kellen. Se a Joana já pegou essas duas, sobrou quantas memórias para a Kellen? Uma. E sobre a tela também não falou nada. Então, como aqui é E, é uma multiplicação. 3 vezes 1, vezes 1, vezes 2 dá 6. Então, somando aqui, eu tenho 18 possibilidades. Então, a minha probabilidade, que pede qual a probabilidade do notebook da Joana. Notebook, a Joana só comprou quanto? 1. Em quantos possíveis? Em 18 modelos possíveis. Então, a minha probabilidade, 1 dividido por 18, vai dar aproximadamente 0,056 vezes 100%. Então, a minha probabilidade vai ser aproximadamente 5,6%, que dá a letra A. Exercício 3. Imagine uma situação de contagem de possibilidade sem repetição e que não envolva questões de ordem. Análise combinatória. Denomina-se isto uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomado k a k é a seguinte: combinação n elemento com k possibilidade é igual a n fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Então, essa aqui é a minha fórmula para calcular a combinação. Isso significa num contexto em que a ordem não importa. Por exemplo, na Mega Sena, se sair o número 5 ou 10 e o 5, essa ordem não me importa. Se não me importa, é uma combinação. Então, em um conjunto com n elementos, o número de escolhas possíveis de k elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidade é, então, ele tem 7 brinquedos e quer escolher 3. Então, a combinação 7 de 3. Porque se ele escolher o brinquedo A, B e C ou B, A e C, é a mesma coisa. Certo? Então, ele fez aqui, desenvolveu. Considerando a seguinte situação. Num esquema, a empresa existe, numa pequena empresa, existem 9 funcionários. Então, ele está falando que aqui ele tem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários entre esses 8. Toma cuidado, aqui não é entre as 9 pessoas, só entre os 8. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a combinação formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Dica: cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Então, vamos. Então, aqui, posso ter uma comissão com 4? Pode. Em quantas pessoas possíveis? Em 8. Então, eu vou ter uma combinação 8 de 4. Mas eu posso ter 5 pessoas nessa comissão. Então vai ser 8 de 5. Mas eu posso ter também uma comissão com 6. Em quantas pessoas possíveis? 8. Então aqui a combinação vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial, mais 8 fatorial sobre
5 fatorial, que multiplica 8 menos 5 fatorial, mais 8 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 8 menos 6 fatorial. Então, aqui vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4, dá 4 fatorial, mais 8 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 8 menos 5, 3 fatorial, mais 8 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 8 menos 6, 2 fatorial. Agora eu tenho que desenvolver o fatorial. Então, 8 vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu vou parar no 4 fatorial? Porque eu posso simplificar com esse 4 fatorial, um desses dois. O outro eu tenho que decompor, que vai ficar 4, 3, 2, 1, mais 8, 7, 6, 5. Por que eu parei em 5 fatorial? Porque esse é o maior, eu vou simplificar com o 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, mais 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou simplificar com esse 6 fatorial, o 2 vai ficar 2 vezes 1. Então, ó, esse 5 fatorial eu posso cortar com esse 5 fatorial. 3 vezes 2, 6, eu posso simplificar com esse 6. Então, aqui ficou 8 vezes 7, 56. Eu pulei esse aqui, mas tudo bem, vamos voltar aqui. Esse 4 fatorial, eu posso cortar com esse 4 fatorial. 4 vezes 2, 8. Eu posso cortar com esse 8. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8 dá 70. Agora eu vou cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Esse 2 eu posso simplificar com esse 8. 4 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. 70 mais 56 mais 28 dá 154. Então, esse aqui é da letra B. Exercício 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante e a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanumérico para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nesta ordem. Então, isso aqui, nesta ordem, importa, tem que ser letras e algarismo. Não pode misturar e não pode o algarismo vir antes da letra. O pai de Fernanda chama-se Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letra maiúscula de minúscula. Mas é claro que a ordem importa, pois MAR196 é uma senha diferente de RAM196. Essa situação, a análise combinatória chama-se de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte: A de arranjo, N quantidade de elemento, K quantas maneiras vai ter. Então vai ficar N fatorial sobre N menos K fatorial. Fernanda deve escolher sem repetição. Ele quer 3 letras de um conjunto de 7 letras da palavra Marcelo e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos de 1963. Quantas senhas distintas ela poderá formar? Então aqui está o exercício 4. Então,
eu vou ter um arranjo. As letras. Vai ser, quantas letras eu tenho, Marcelo? 7. 3 a 3. Vezes. Quantos números eu tenho? Eu tenho 4 números. Dos 4 números, eu preciso de quanto? 3. Então, vai ser um arranjo 4, 3 a 3. Então, aqui vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Então, aqui vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 3 dá 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1 fatorial. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4, 3, 2, 1 fatorial é 1. Precisa colocar 1 aqui embaixo? Não, tá? Mas se quiser também não vai fazer diferença. Então agora eu posso cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E eu vou fazer a multiplicação. Posso fazer aqui que fica mais fácil. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7 dá 210. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. 210 vezes 24 dá 5.040. Que dá a letra D. Vamos resolver o exercício 5. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representa mulheres e quadrado representa homens. Por exemplo, casal. Então aqui, ó, isso aqui é mulher, homem, homem, mulher, 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 homem, mulher, 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 mulher e homem. Suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda as questões a seguir. Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? Então, olha bem. 5, letra A. Então, isto para os filhos. O casal teve quantos filhos? 3 filhos. 1, 2, 3. E, olha bem, o primeiro filho pode ser quanto? Pode ser homem ou pode ser mulher. Então, você teve 2. O segundo, você teve quanto? Pode ser homem ou pode ser mulher. Então, 2. O terceiro filho pode ser homem ou pode ser mulher. Como é E, eu vou multiplicar. Então, isso aqui dá 2 ao cubo. Agora, o exercício não falou nada. Se é só sobre os filhos. Se for sobre os filhos, 2 à terceira ou 8 possibilidades. Certo? A maneira que você achar melhor. Agora, nas prole, se falar dos filhos e dos netos,
cada uma aqui, ó, teve quantos filhos, né? Esse aqui teve 2 filhos, 2 filhos, 2 filhos. Então, isso aqui, se você fosse desenvolver, daria 2 à sexta. Então, 2 à sexta vezes 2 à terceira, eu teria entre filhos e neto 2 à nona, ou 512 prole, certo? Beleza? Vamos fazer o exercício, a letra B. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas, aqui está querendo, ó, que as filhas e netas serem mulheres. Aqui ele está falando que tem que ser mulheres. Então, vamos primeiro para as filhas. Primeira, segunda, que ele tem 3 filhos. Então, olha bem, para ser mulher, quando o casal tem um filho, qual que é a probabilidade de ser mulher? 1/2. E a segunda? Também pode ser homem e pode ser mulher. 1/2. E o terceiro filho também, 1/2. Como é E, isto é uma multiplicação. Isso aqui são para as filhas. Só que o que acontece? Ele teve as netas. Quantas netas ele teve? Ele teve 6 netas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui também é E. Olha, a primeira neta, né? Porque pode nascer homem ou mulher. Então aqui é 1/2. A segunda também é 1/2. A terceira, 1/2. O quarto, 1/2. O quinto também pode ser homem ou pode ser mulher. E o sexto também, 1/2. Então, qual que é a minha probabilidade disso aqui? Vai ser 1/2, porque isso tudo aqui é E, então todos são o que? Multiplicação. Então 1/2 vezes 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 1/2 dá 1/2 elevado a 9. Ou a minha probabilidade é 1/2 elevado a 9 dá 512. Beleza? Até a próxima aula.